The Bible also describes the unbeliever A Bíblia também descreve o incrédulo as being lost and without hope. como perdido e sem esperança. Ephesians 2:12. Efésios 2:12. Read that again. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. The unbeliever has no hope. O descrente não tem esperança. Now, hope, when we find this word in the New Testament, means a confidence about the future. E esperança, quando encontramos esse termo no Novo Testamento, ele está relacionado à esperança com relação ao futuro. He has no expectation of any good thing in the future. Ele não tem expectativa alguma de qualquer coisa boa no futuro. He might say, well, when I die, if there's a God, it would be nice if I would go to heaven. Às vezes ele diz, bem, quando eu morrer, se existe Deus, seria bom eu ir para o céu. But he really has no hope. Mas ele realmente não tem esperança. And he is without God in the world. E ele é sem Deus no mundo. Aliens from the Commonwealth of Israel indicates that he doesn't have any covenant promises from God. Separados da comunidade de Israel, significa que ele não tem nenhuma promessa de Deus para si. He's not in a community of people who can expect to receive blessing from God. Ele não faz parte de uma comunidade que possa esperar receber qualquer bênção de Deus. So he is said to be without Christ. Então ele disse, sem Cristo, Aliens, alienados da comunidade de Israel, strangers, estranhos à aliança da promessa, without hope, sem esperança, without God. sem Deus no mundo. What a horrible picture. Que quadro terrível. I think sometimes we are not too concerned about the eternal destiny of the lost. Eu acho que às vezes nós não estamos realmente preocupados com o destino final dos perdidos. What we're concerned about is, do we have good neighbors? O que a gente se preocupa às vezes é, nós temos bons vizinhos? You know, we're not too concerned if they die and go to hell, A gente não está preocupado se eles vão morrer e vão para o inferno. as long as they cut their grass, Contanto que eles cortem a grama deles, as long as they keep the yard clean, desde que eles deixem o jardim bem as long arrumado, as they don't play music too loud. desde que eles não toquem música muito alto. That's what we're concerned about. É isso que nos preocupa. But this is such a horrible picture. Mas esse quadro é tão terrível. And God has called us to tell them how they can have hope and how they can be rightly related to God. Mas Deus nos chamou para que eles saibam como eles podem ter esperança e como eles podem se relacionar com Deus. So the unbeliever is under the curse of sin and death, Então, o descrente está sob a maldição do pecado e morte. and a member of Satan's kingdom, Ele é um membro do reino de Satanás, and Satan is their spiritual father. sendo Satanás o seu pai espiritual. And we saw this before in John chapter 8. Nós já vimos isso em João 8, In John 8:42, verso 42. the religious leaders who have rejected Jesus said, God is our Father. Os líderes religiosos que haviam rejeitado Jesus disseram, Deus é nosso pai. Well, there is a false teaching in the world E há um ensino falso no mundo that's called the brotherhood of man and the fatherhood of God. que fala da irmandade dos homens e da paternidade de Deus. And we're all brothers, and we all have one Father, and that's God. E nós todos somos irmãos e todos temos um pai que é Deus. Well, certainly God is Father in the sense that He's the Creator. E claro, Deus é pai no sentido de que ele é o criador. But as far as having a personal relationship with man, Mas quanto a ter um relacionamento com o ser humano, it doesn't exist for the unbeliever. essa realidade não existe para o descrente. Rather,
it's a very different situation. He says, if God were your father, but he's not. Então, nessa situação adversa, ele diz: se Deus fosse de fato vosso pai, ou seja, ele não é. But if he were, you would love me. Mas se ele fosse, me havias de amar. Because I came from God. Porque eu vim de Deus. Well, he's saying, if you loved God, you would love me. E ele está dizendo: se vocês amassem a Deus, vocês me amariam. Because I came from God. Porque eu vim de Deus. He says, why don't you understand my speech? You're not able to listen to my word. Ele diz: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. You are of your father, the devil. Now that they understood. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E isso eles entenderam. That's very clear. Isso foi bem claro. And the desires of your father you want to do. E quereis satisfazer-lhe os desejos. We have this expression, like father, like son. A gente tem essa expressão, né? Tal pai, tal filho. And that's a very common usage of the word father in Scripture. E esse é um uso muito comum da expressão pai nas Escrituras. Many times when it says you are the son of this or the son of that, it means you are behaving like the father. E muitas vezes na Bíblia, quando diz você é o filho desse, você é o filho daquele, ele está querendo dizer você se comporta como esse ou como aquele. So he says Satan is your father, he's your spiritual father, and you want to do his will. Então ele está dizendo: Satanás é o seu pai espiritual, e vocês querem fazer a vontade dele. He was a murderer from the beginning. Ele foi homicida desde o princípio. And what Jesus is saying, and you want to do the same thing, you want to murder me. E com isso o Senhor Jesus quer dizer: e vocês querem fazer a mesma coisa, porque vocês querem me matar. He doesn't stand in the truth, for there is no truth in him. Ele não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. When he speaks a lie, he speaks from his own resources. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. For he is a liar and he is the father of it. Porque é mentiroso e pai da mentira. He was the first liar, Ele foi o primeiro mentiroso. and many times he is the father of liars. E muitas vezes ele é pai dos mentirosos. All right, in verse 45, I tell you the truth, you do not believe me. E no verso 45 ele diz: eu digo a verdade, vocês não me acreditam. So which of you convicts me of sin? Quem dentre vós me convence do pecado? If I tell you the truth, why don't you believe me? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Why wouldn't they believe him? Por que não criam nele? He who is of God hears the words of God. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. You don't hear me because you're not of God. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. So the unbeliever is a member of Satan's kingdom. E assim o descrente é um membro do reino de Satanás. Satan is their father. Satanás é seu pai. Okay. In Colossians chapter 1, Em Colossenses capítulo 1, it says that when we believe in Jesus Christ, that he delivers us from the authority of darkness. diz que quando cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele nos libertou do império das trevas. And he transfers us from the kingdom of darkness into the kingdom of the Son of his love. E nos transporta para o reino do Filho do seu amor, nos tirando das trevas. So we were under the authority of darkness, which is Satan's kingdom. Então nós estávamos sob a autoridade da escuridão, que é o reino de Satanás. Acts 26:18. Atos 26 e 18. Paul says, "Here is my ministry, E Paulo está dizendo: aqui está meu ministério. to open their eyes in order to turn them from darkness to light, Abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, and from the authority of Satan to God, e da potestade de Satanás para Deus, so that they might receive forgiveness of sins a fim de que recebam eles remissão de pecados and an inheritance among those who are sanctified by faith in me." e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
The Bible says this over and over again. It's by faith in Jesus Christ. A Bíblia vive repetindo, é pela fé em Cristo Jesus. Over and over again. Repete e repete. Not by works, Não por obras, not by human merit, não pelo mérito humano, it's by faith in Jesus Christ. por fé em Cristo Jesus. And the unbeliever is destined for the lake of fire. E o descrente está destinado ao eterno lago de fogo. And this is eternal. Isso é eterno. In John 3:18, Em João 13:18, it talks about the fact that there is condemnation temos o fato de que há condenação because he hasn't believed in the name of the only begotten Son of God. por não ter crido no nome do unigênito Filho de Deus. So in verse 36, E assim no verso the 36, wrath of God abides on him. a ira de Deus permanece sobre ele. Well, what does that look like? E o que isso parece? 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. 2 Tessalonicenses 1:6, Paul says it's a righteous thing for God to repay with tribulation those who trouble you. ele diz: de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, And to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels. e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu Oh, we poder. have a future and a hope Nós temos um futuro that can give de us comfort esperança and confidence. que nos dá conforto e confiança. But what about the unbeliever? Mas e quanto ao descrente? In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Aqueles que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. So the unbeliever can look forward to God's judgment on them. Então, o descrente pode olhar o julgamento de Deus contra eles. Verse 9, these shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord. Verso 9 diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Now what he's saying here is there's going to be an eternal separation. E o que ele está dizendo aqui é que há de haver uma separação eterna. They're going to have everlasting destruction, and it's going to be forever separated from the Lord. Haverá uma destruição eterna, eles estarão eternamente separados do Senhor And the glory of his power. e da glória do seu poder. So the unbeliever can look forward to that eternal destruction. Assim, o descrente pode esperar essa eterna destruição. Oh, where do we go? Yeah. Okay. And in Matthew 25:41, E em Mateus 25:41, there will be a judgment haverá in um which he says, julgamento "Depart you from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels." em que ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. So that this lake of fire is everlasting. Então esse lago de fogo é eterno. And again, we see that the unbeliever's eternal destiny will be separation from God. E vemos assim que o eterno destino dos descrentes será a separação eterna de Deus, Plus the torment of the lake of fire. além do tormento do lago de fogo. All right. Those who say that man is not all that bad ignore the clear teaching of Scripture. Aqueles que dizem que o homem não é tão mau assim, ignoram o claro ensino das Escrituras. And there are people who say man's not so bad. Porque tem gente aí dizendo: o ser humano não é tão ruim. Yeah, there are a few that are bad, but generally man is not bad. Há alguns ruins, mas no geral o ser humano não é ruim.
all unbelievers todos os descrentes are facing eternal judgment. vão ter que encarar o juízo eterno. And all of us are sinful by nature as well as by action. E todos nós, por natureza, assim como por ação, somos pecaminosos. And we ought to really be serious about this when we measure our sinfulness in comparison to God's righteousness. E devemos ser sérios ao medirmos os nossos pecados em comparação com a santidade de Deus e o seu padrão. So it's not how good we are compared with other people. Então não é para fazer a comparação de quanto nós somos bons com relação a outras pessoas. No matter how bad you are, you can always find somebody that's worse, right? Não importa o quanto você seja mal, você sempre vai encontrar alguém pior do que você. Always somebody a little bit worse. Alguém que seja assim um pouquinho pior. But no matter how good you are compared with others, Mas também não importa o quão você seja bom comparado a outros, according to God's standards, we fall far short. de acordo com o padrão de Deus, a gente está lá embaixo. So the Bible says that apart from God, man is depraved and sinful, A palavra de Deus, a Bíblia diz que o homem, à parte de Deus, é depravado e pecaminoso, and he is condemned and destined for eternal punishment. condenado e destinado à punição eterna. All right, now we're going to talk a little bit about the sin, nature, and the imputation of sin. Agora nós vamos falar um pouco dessa natureza pecaminosa e a imputação do pecado. So the Bible says that all men are condemned under sin because of three things. Então as Escrituras ensinam que todos os homens encontram-se condenados sob o pecado por causa de três coisas. And if you understand these three things, it will help you to understand a number of passages of Scripture. E se você entender essas três coisas, isso vai te ajudar a compreender várias passagens nas Escrituras. First, there is the inherited sin nature. Em primeiro lugar, a herdada natureza do pecado. You have a sinful nature that you inherited from your father. Você tem uma natureza pecaminosa que você herdou do seu pai. And we all have it. E, We all have it. e todos nós temos. Secondly, there is what we call imputed sin. Em segundo lugar, está o que nós chamamos de pecado imputado. We'll talk about that in a moment. Vamos já falar sobre isso. And then we also have personal sins. E também temos pecados pessoais. So when you find in the Bible talking about sin, you need to know, are we talking about inherent sin, imputed sin, or personal sin? Por isso, quando na Bíblia você encontrar falando sobre pecado, é importante discernir se ele está falando sobre a herdada natureza do pecado, o pecado imputado ou o pecado pessoal. Well, first of all, we'll talk about the inherited sin nature. Então vamos falar em primeiro lugar da natureza pecaminosa que nós herdamos. Now, when Adam sinned, E quando Adão pecou, all people who were in his loins became sinners. todas as pessoas que vieram dele foram pecaminosos. Because we all inherit his nature, which had become sinful. Porque todos nós herdamos a natureza dele que tornou-se pecaminosa. And so now that sin nature is passed on from the father to the child. E agora essa natureza pecaminosa é passada do pai para o filho. Now women are sinners too, As mulheres são pecaminosas but you também. got your sin nature from your father. Mas você recebe a sua natureza pecaminosa de seu pai. Why is that significant? Por que é importante isso? The sin nature is passed down through the male. A natureza pecaminosa é passada adiante pelo masculino, pelo homem. Therefore, if a person is born without a human father, he does not have a sinful nature. Isso significa que se um ser humano nascer não de um pai, ele nasce sem a natureza pecaminosa. So you see, Jesus was born without a human father, E Jesus nasceu sem um pai humano. and therefore he does not have a sinful nature. E por isso ele não tem uma natureza pecaminosa. And therefore,
he is acceptable to a holy God as our substitute. E por isso ele é aceitável diante de um Deus santo como nosso substituto. But Adam became a sinner, his nature was changed, Mas Adão se tornou um pecador, sua natureza se transformou. in Genesis chapter 5, Em Gênesis capítulo 5, verse 1. verso 1, Book of the genealogy of Adam. este é o livro da genealogia de Adão. In the day that God created man, he made him in the likeness of God. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. So man is created in the likeness of God. E assim o homem é criado à semelhança de Deus. In verse 2, he created the male and female, blessed them and called them mankind or Adam. O homem e a mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de ser humano ou Adão. Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. In other words, his son now has the nature of his father. Em outras palavras, o seu filho agora tem a natureza do seu pai. So Seth has now inherited the nature of his father. Assim, Sete herdou a natureza de seu pai. And Seth Adam had many sons and daughters. Adão teve muitos filhos e filhas. Okay. And so Adam lived 930 years and he died. E viveu 930 anos e morreu. But what I want you to see here is that his sons and daughters were born with his likeness. E o que eu quero que vocês vejam aqui é que seus filhos e filhas nasceram com a sua semelhança. They had his nature. Eles tiveram a sua natureza. And so the sinful nature of Adam becomes man's nature. E assim a natureza pecaminosa de Adão tornou-se a natureza humana. Well, what is the sin nature? E o que é a natureza pecaminosa? It's a predisposition in man that takes us away from God. É aquela predisposição no homem que o afasta de Deus. It's something in us that desires to satisfy self apart from God. É aquilo que nos dá o desejo de nos autossatisfazermos a parte de Deus. We have an inborn inclination to sin. Temos uma inclinação nata para o We have an pecado. attraction for sin. Temos uma atração pelo And as pecado. unbelievers, that's all we can do E enquanto descrentes, é tudo que nós conseguimos fazer. is to try to satisfy our sinful nature. É tentar satisfazer nossa natureza pecaminosa. So the result of having an inherited sin nature E assim o resultado de termos uma natureza pecaminosa herdada I'm sorry, we need to go down here. Okay. Is that we are born in a state of spiritual death. é que nascemos num estado de morte espiritual. Okay, we have already looked at some of these verses. Já vimos alguns desses versículos. But in Psalm 51:5, Mas no Salmo 51:5, David says, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Davi disse: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Now he's not saying here that his mother was immoral, Ele não está dizendo aqui que a mãe dele era imoral. but rather what David is saying is from the very time of my conception, there is this sin in me. O que ele quer dizer é que desde o momento em que ele foi concebido, essa natureza já estava nele. When he was born, he was already a sinner. Quando nasceu, já era pecador. Why? Por quê? Because that sin nature is passed down through the male at the very time of conception. Porque essa natureza pecaminosa, ela é passada adiante pelo homem desde o momento da concepção.
Now, the cure for the sin nature is the substitutionary death of Christ on the cross. E a cura para a natureza pecaminosa e a morte é a morte substitutiva de Cristo sobre a cruz. So that God condemned or judged sin in the flesh. E assim Deus julgou, condenou o pecado na carne. And so the Bible teaches that Christ not only died for our personal sins, Então a Bíblia ensina que Cristo morreu não só pelos nossos pecados pessoais, he also died with reference to our sinful nature. ele também morreu com relação à nossa natureza pecaminosa, ou por causa da nossa natureza pecaminosa. In Romans 8:3, Romanos 8:3. go ahead and read that. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Now, when it says he condemned sin in the flesh, E quando diz que ele condenou o pecado na carne, he's talking about the sin nature. ele está falando da natureza pecaminosa. He condemned the sin Ele condenou in the flesh. o pecado na carne. In Ephesians 2:4, E assim em Efésios 2:4, God is rich in mercy with which he loved us, Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. and even when we were dead in trespasses, he made us alive together with Christ. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. And raised us up and made us sit together in the heavenly places in Christ. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. In Colossians 2:13, E em Colossenses 2:13, read that. e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. So what we have here is God working on our behalf to solve our sin problem. Então aqui nós vemos Deus trabalhando a nosso favor para resolver o nosso problema do pecado. On the cross, God the Father took all of your sins and put them on Jesus. Lá na cruz, Deus, o Pai, pegou todos os seus pecados e colocou sobre Jesus. And there Jesus paid the penalty for all sins. E lá, Jesus pagou a penalidade por todos os pecados. But Jesus died also with reference to the sin nature, Mas também a morte de Jesus está relacionada à nossa natureza pecaminosa, so that it might be defeated in your life. para que ela possa ser vencida na nossa vida. Now, all people are born with a sin nature. E todas as pessoas nascem com uma natureza pecaminosa. Oh, I need to change this. All right, we saw this in Psalm 51:5, Nós vimos isso no Salmo 51:5 and also in 1 John 1:8. e também em 1 João 1:8. If we say that we have no sin, Se dissermos que não temos pecado nenhum, this is talking about not having any sin as a principle in our life, or not having a sinful nature. ele está dizendo de não ter o pecado como um princípio na nossa vida, a natureza pecaminosa. So this verse is not talking about personal sins. He'll mention that in the next two verses. Esse versículo, assim, não está tratando dos pecados pessoais nossos. Isso ele vai tratar nos próximos versículos. We all have a sin nature and we can't get rid of it. Todos temos uma natureza pecaminosa e não há como nos livrarmos dela. Now there are different theologies out there that teach something different. E há doutrinas diferentes aí fora que ensinam coisas diferentes. There's a teaching out there that says that if you are walking with God, then a little bit each day is taken away from your sin nature. Há ensino por aí que se você está caminhando com Deus, pouco a pouco, cada dia, essa natureza pecaminosa vai sendo tirada. So that less and less you have a desire to sin
E com isso, cada vez menos você terá um desejo de pecar. Like your sin nature is shrinking and getting weaker. É como assim se a sua natureza pecaminosa fosse encolhendo e se tornando mais fraca. I don't think that's true. Eu não acho que isso seja verdade. If so, it happens after you're 75. Ou então, se isso for verdade, só vai acontecer depois que você tiver 75 anos ou coisa assim. No, we still have it. Nós ainda temos a natureza And it does pecaminosa. not get weaker. E ela não fica mais fraca. Then there are others who say that you can actually eliminate the sin nature. E há outros que ensinam que de fato você é capaz de eliminar a natureza pecaminosa. There are some denominations that teach what they call holiness Há algumas denominações ensinando o que eles chamam de santidade, or ultimate sanctification in the sense that your sin nature is gone. ou uma santidade final, onde a sua natureza pecaminosa é exterminada. And some churches they will ask, have you been sanctified? Em algumas igrejas eles perguntam: você foi santificado? And what they are actually asking, you still have a sin nature? E o que eles querem dizer com isso é: você ainda tem uma natureza pecaminosa? Or have you stopped sinning? Ou você parou de pecar? And the people that believe that, they really have to dance around a lot of behavior. E as pessoas que acreditam nisso, eles têm que mascarar um monte de comportamento. You know, I talked to a man about this. He said, well, we make mistakes. Eu conversei com um homem sobre isso, e ele falou assim: a gente comete erros. Yeah, sometimes we make bad decisions. Às vezes tomamos decisões erradas, Sometimes we trespass, às vezes transgredimos e transgredimos, but we just don't go around sinning. mas a gente não peca por aí. So it's like they've given a different name to it, and so. O que eles estão fazendo é dar um nome diferente para isso. But you have a sin nature, and you're not going to get rid of it. Mas você tem uma natureza pecaminosa e você não vai se livrar dela. And it's not going to get weaker, E ela não vai ficar mais fraca. but you can get stronger, Mas você pode ficar mais and you forte. can have victory E você pode ter over your vitória sin nature. sobre a natureza pecaminosa. All right, imputed sin. Ok, o pecado imputado. Imputed, the word to impute means to credit something to someone's account. A palavra imputar significa creditar algo na conta de alguém. It was originally a bookkeeping term. E era originalmente um termo usado por contadores. So you're keeping records, Então ele estava lá registrando. and you buy something, you have to write it down. Então, você compra algo, tem que escrever. You spent that money, Gastou aquele dinheiro or you make a deposit into your account, you write it down. ou fez um depósito na conta, tem que escrever. And so you now have a balance. Para você ter então o balanço, o equilíbrio. Well, when you make that entry into the ledger, that's called imputation. E quando você dá essa entrada no livro, isso é imputação. Now, when Adam sinned, E quando Adão pecou, God charged or imputed his sin to all men who would be born after him, Deus imputou esse pecado a todo ser humano que nasceu. so that as a result, we are judicially guilty of sin. E como resultado, nós somos judicialmente culpados de pecado. So we're in debt Então estamos because em of dívida Adam's sin. por causa do pecado de Adão. And the result of that imputed sin E o resultado desse pecado imputado is condemnation. é condenação. So Adam's sin is charged against all of us. Assim, o pecado de Adão é usado em acusação contra nós. So we are guilty. E assim nós somos culpados. We owe God perfect righteousness. Nós devemos justiça perfeita a Deus. I didn't get this slide translated, but it'll be easy for you to understand. Ele falou: eu não traduzi esse slide, mas vai ser fácil vocês entenderem. This is our inherited sin, Aqui está o nosso pecado herdado. and our sin nature is inherited from our fathers. E a nossa natureza pecaminosa é herdada de nossos pais. So the inherited sin, it starts with Adam,
it goes down to Seth, it goes down to Enosh, my father, and then to me. E assim o pecado começou com Adão e foi passado adiante e herdado por Sete, Enoque, pelo meu pai e por mim. Well, it goes down from generation to generation. Vai passando de geração em geração. But imputed sin, Mas o pecado imputado, this is Adam's sin is now charged against each person. significa que o pecado de Adão é agora imputado a cada pessoa. So it's different in this sense. I think you can understand the diagram. Então, nesse sentido, é diferente a colocação, a maneira de se ver. So you're telling them that these are two doctrines, two different doctrines? Yeah, they're two different doctrines. Então- One is inherent sin, the other is imputed. Então, o que ele apresentou aí são duas doutrinas diferentes, duas maneiras de pensar diferentes quanto a nós recebemos a herança do pecado de Adão. Okay, we're not going to get into that much right now. Nós não vamos nos aprofundar nisso agora. Next, we have personal sins. Em seguida, temos os pecados pessoais. They confirm the fact that we are sinners. E eles confirmam o fato de que nós somos pecadores. And they also prove that God is just when He condemns us as sinners. E também tornam Deus justo quando Deus nos condena por causa dos nossos pecados. So we're born sinners, E assim somos nascidos pecadores. and the proof of that is that we commit personal sins. E a prova disso é que cometemos pecados pessoais. In Romans chapter 3, Em Romanos capítulo 3, verse 9, verso 9, we've previously charged that both Greeks and Jews, they are all under sin. pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão sob o pecado. As it is written, there is none righteous, no, not one. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Now you see, if man is not born with a sinful nature, then there might be some who would be righteous. Porque se é que o ser humano não nasce com a natureza pecaminosa, então poderia haver alguns justos. And there are some who teach that each child is without sin, E alguns inclusive ensinam que cada criança é sem pecado, for a period of time until he commits his first sin, and then he becomes a sinner just like Adam did. e isso por um período de tempo até que ele cometa o seu primeiro pecado e aí ele se torna pecaminoso como Adão. Well, under that kind of thinking, it would be possible for a person to be born and grow up and not have any sin. Então, de acordo com esse pensamento, seria possível um ser humano nascer, crescer e talvez chegar até a sua maturidade sem cometer nenhum pecado. But the Bible says all have sinned and Mas- all sinned in Adam. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e pecaram em Adão. Verse 11, Verso 11, none understands, none who seeks after God. não há quem entenda, não há quem busque a Deus. They've all turned aside. Todos se extraviaram. Okay? They've become unprofitable. Almas se fizeram inúteis. There is none who does good, no, not even one. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. That is good that's acceptable to God. Que seja bom, que seja aceitável perante Deus. Not even one. Nem mesmo um. Now he's going to describe some of the personal sins. E agora ele vai descrever alguns dos pecados pessoais. So we have here verbal sins, Temos pecados verbais, mouth full of cursing and bitterness, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, feet that are swift to shed blood, são os seus pés velozes para derramar sangue, destruction and misery are in their os ways. seus caminhos a destruição e miséria. So what comes out of sin? Então qual é o resultado do pecado? Destruction and misery. Destruição e miséria. They haven't known the way of peace, Desconheceram o caminho da paz, no fear of God before their eyes. não há temor de Deus diante de seus olhos.
So we know that whatever the law says, it says to those under the law, Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, so that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. So the law demonstrates the fact that all men fall short of the glory of God. E assim a lei demonstra que todo ser humano está aquém do padrão de Deus. So the result of personal sins is broken fellowship with God, E assim o resultado do pecado pessoal é comunhão com Deus rompida. God created us that we might have fellowship with Him, Deus nos criou para nós podermos ter comunhão com Ele. but that fellowship is broken by sin. Mas essa comunhão é rompida pelo pecado. John writes and he said, we're telling you these things so that you can have fellowship with us. E ele diz: nós temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Now when he says, I want you to have fellowship with us, E quando ele diz eu quero que vocês tenham comunhão he's conosco, not talking about getting together with John and having some refreshments. ele não está falando de se sentar com João e tomar um suco. That's not what he's saying. Não é isso que ele está dizendo. What John is saying is, we have fellowship with the Father, O que ele está dizendo é: nós temos comunhão com o Pai and we want you to have fellowship with us. e nós queremos que vocês tenham comunhão conosco. So he's not looking at something that's just horizontal here. Então ele não está tendo uma visão horizontal. But I have fellowship with the Father, and I want you to have fellowship with me. Mas eu tenho comunhão com o Pai e quero que vocês tenham comunhão comigo. I'm writing these things so that your joy might be full. Estas coisas vos escrevi para que a vossa alegria seja completa. And he said, now this is the message which we have heard from him and declare to you. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: God is light, in him there is no darkness que at Deus é all. luz e não há nele treva alguma. Light here is talking about the character of God, Luz aqui está se referindo ao caráter de Deus, his perfections. suas perfeições. And there is no darkness, there's no evil, there's no sin in him. E não há trevas, não há mal, não há pecado nele. In verse 6, No verso 6, if we say that we have fellowship with him se dissermos que mantemos comunhão com ele and we walk in darkness, e andarmos nas trevas, walking in darkness is walking outside of the character of God. andar nas trevas é andar fora do caráter de Deus. In other words, our behavior and our thoughts are not conforming to the perfections of God. Em outras palavras, são as nossas ações e nossa atitude não estando de acordo com o caráter de Deus. What do you have to do to walk in darkness? O que é necessário fazer para andar em trevas? Any sin causes you to step out of the light and into the darkness. Qualquer pecado nos leva a sairmos da luz e andarmos nas trevas. Now here we're not talking about losing salvation, we're talking about fellowship with God. E com isso nós não estamos tratando de perda de salvação, mas And da for comunhão com Deus. Personal sins in the life of the believer cause us to lose our fellowship with God. E os pecados pessoais na vida do crente nos faz perder comunhão com Deus. So it's possible for the Christian to walk in darkness, Então, é possível ao cristão andar nas trevas. and while we are walking in darkness, it's possible for us to declare that we have fellowship with the Father. E ao andarmos nas trevas, é possível declararmos ter comunhão com o Pai. But if that's the case, then we lie, we do not practice the truth. Mas assim estaremos mentindo e não praticando a verdade. But if we walk in the light as He is in the light, Porém, se andarmos na luz como Ele está na luz, now this is walking according to the standard of God. agora sim é andar de acordo com o padrão de Deus. Then we have fellowship one with another, Aí teremos comunhão uns com os outros. and the blood of Jesus Christ, His Son, is cleansing us from all sin. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
So sin causes us to lose fellowship and to walk in darkness. E o pecado nos faz perder a comunhão e andarmos nas trevas. Now God has a solution for sin in all of its categories. E Deus tem a solução para o pecado e todas as suas categorias. The cure for inherent sin is regeneration. A cura ao pecado inerente é a regeneração. Okay, we have that nature from Adam that we inherited. Temos essa natureza que nós herdamos de Adão, We were born with it. nós nascemos com ela. But we can have a new birth. Mas podemos ter uma A spiritual um novo birth. nascimento espiritual. And we can be born again or born from above. Podemos nascer de novo, nascer do alto. So this is what Jesus told Nicodemus, you have to be born from above. E foi isso que Jesus disse a Nicodemos, você tem que nascer do alto. There has to be a spiritual birth. É necessário haver um nascimento espiritual. John 3:3. João 3:3. Unless one is born from above, he cannot see the kingdom of God. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Oh, he's indicating here that one birth is not enough. O que ele está indicando é que um nascimento não é o suficiente. There has to be a second birth. É necessário haver um segundo nascimento. Well, Nicodemus is only thinking in terms of physical things. E Nicodemos só está pensando nas coisas físicas. How can a man be born when he's old? Como pode um homem nascer sendo velho? He can't enter a second time into his mother's womb, can he? Ele pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Well, no, of course not. Claro que não. Jesus said, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Oh, there's been an awful lot of ink spilt over explanations about this verse. E tem havido um monte de confusão na hora de explicar esses versículos. Jesus indicates to Nicodemus that he should have understood this from the Old Testament. O que Jesus está indicando a Nicodemos é que ele deveria ter compreendido isso a partir do Antigo Testamento. And the key to understanding this is found in Ezekiel 36:37. E isso está em Ezequiel 36 e 37. We don't have time to go through that. Não temos o tempo de entrar nisso agora. But it's talking about being cleansed, E está tratando de ser limpo and it's talking about receiving new life from the Holy Spirit. e de receber nova vida do Espírito Santo. So there has to be this spiritual birth, there has to be a cleansing Então- from sin in order for a person to enter the kingdom of God. É necessário nascer espiritualmente e ser purificado para entrar no reino de Deus. That which is born of the flesh is flesh, that which is born of the Spirit is spirit. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. So there must be a spiritual birth, Então é necessário haver um nascimento espiritual. and that is going to be the solution to the inherent sin. E essa vai ser a solução para o pecado inerente. Verse 8 again, he talks about being born of the Spirit. No verso 8 ele fala mais uma vez sobre nascer do Espírito. In Titus 3:5, Em Tito 3 e 5, he says we need not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewal by the Holy Spirit. ele diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. This washing of regeneration is the same thing as being born of water in John 3. Esse lavar regenerador é o mesmo do nascer da água lá em João 3. But again, there's the indication we have to have this spiritual birth. Mas, mais uma vez, há a indicação, temos que ter o nascimento espiritual. Or 1 Peter 1:23, Ou então, também 1 Pedro 1:23, having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God that lives and abides forever.
Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. So when we are born again, then this solves the problem of the inherent sin. Assim, ao nascermos de novo, isso resolve o problema do pecado inerente. Now the cure for imputed sin E a cura para o pecado imputado is to have the righteousness of Christ imputed to you. é ter a justiça de Cristo imputada a você. There are three great imputations in Scripture. Há 3 grandes imputações nas Escrituras. The sin of Adam is charged against you. O pecado de Adão é imputado contra você. The second great imputation A segunda grande imputação took place at the cross, foi colocada na cruz, where all sins of all people were imputed to Christ, onde todos os pecados de todas as pessoas foram imputados a Cristo. so that God the Father has laid on God the Son all of our sins. E assim Deus Pai imputou em Cristo os pecados de todas as pessoas. The third great imputation is the righteousness of Christ is credited to your account when you put faith in Christ for salvation. A terceira grande imputação é a justiça de Cristo sendo imputada a você quando você coloca a sua fé em Cristo Jesus. Romans 4:5. Romanos 4 e 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. So, when you put faith in Christ, His righteousness is credited to you, and this is the solution to imputed sin. E assim, quando você coloca a fé em Cristo, a sua justiça é imputada a você, e isso resolve o problema do seu pecado. And the cure for personal sins is Yep. the forgiveness granted by grace when sins are confessed to God the Father. E a cura para pecados pessoais é o perdão concedido pela graça quando os pecados são confessados a Deus Pai. So 1 John 1:9, Então, em 1 João 1 e 9, if we confess our sins, se confessarmos os nossos pecados, these are our personal sins. está falando dos nossos pecados pessoais, He's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Now this is not based on your works or your merit. Isso não é baseado nas suas obras ou no seu mérito, It is based upon the work of Jesus Christ on the cross. mas é baseado na obra de Cristo na cruz. He died for all sins, Ele morreu por todos os pecados, sins that you committed before salvation, os pecados que você cometeu antes da salvação, the sins you commit after salvation, os pecados que você cometeu após a salvação, the sins that you will commit tomorrow. os pecados que você cometerá amanhã. He paid for them all. Ele pagou por todos. And in paying for these sins, he satisfied the demands of God's justice. E ao pagar por esses pecados, ele satisfez a exigência da justiça de Remember we Deus. said that where there is a law, there must be a consequence for breaking it. Lembra que nós vimos que se há uma lei, deve haver também a consequência por transgredi-la? And where there is violation of law, perfect justice demands the payment. E onde há violação da lei, a justiça perfeita exige isso. Jesus paid for all of our sins. Jesus pagou por todos os nossos pecados. This satisfies God's justice. E isso satisfaz a justiça de Deus. And therefore God can remain just and forgive our sins. E dessa forma, Deus pode permanecer justo e ainda assim perdoar os nossos The pecados. great question is, how can a holy God forgive me? E assim a grande pergunta é: como pode um Deus justo me perdoar? How can he do that and still be holy? Como ele pode fazer isso e continuar sendo santo? And the answer is, the sin was paid for.
E a resposta é: o pagamento pelo pecado foi feito. And therefore the unbeliever has the forgiveness of sins when he puts faith in Christ. E assim o descrente tem o perdão quando ele coloca a sua fé em Cristo. And the believer has forgiveness of sins when he confesses them. E o crente tem o perdão dos pecados quando os confessa. And this is a matter of grace. E isso é uma questão de graça. You don't earn it, you don't deserve it, Você não faz por onde, você não merece, but it's afforded to us by the sacrifice of Jesus Christ. mas é nos dado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Okay. We're going to have to stop here tonight. Nós vamos precisar parar aqui hoje à noite. So I know that there have been a number of questions. Yes? Só explica de novo aquela questão, porque eu entendi que ali ele estava falando que o pecado, a natureza pecaminosa, vem do pai para filho. E a imitação, certo, vem de Adão direto para cada ser humano. Aí parece que você perguntou aí que você estava falando de duas correntes. Isso, eu perguntei porque eu achei que ele não estava transmitindo isso. E aí ele confirmou. São duas correntes. Uma acredita que desce de um para o outro e outra fala que passa direto. Não, é isso que você entendeu, não. Mas ele confirmou isso. Não, Ok. a diferença de imputado com herdado. Okay, is there a difference? Between sin being imputed from Adam and sin being inherited from Adam? Yes. Sim. Há diferença entre pecado ser imputado de Adão e ser herdado de Adão. Yes. What we inherit from Adam O que herdamos de Adão is his nature, é a sua natureza, his sinful nature. a sua natureza pecaminosa. What is imputed to us O que nos é imputado is Adam's original sin. foi o pecado original de Adão. So that we are all declared to be guilty E todos nós somos declarados como and culpados under e condemnation estamos sob condenação because of Adam's sin. por causa do pecado de Adão. Okay, that's Romans 5:12 through 19. Isso é Romanos 5, de 12 a 19. Okay. Okay. She's still in doubt. What? No, she's not. Okay. Yes, she is. No, she's not. Let it be. Você que não entendeu. I didn't understand. She's saying. That- Falou que a gente tem pecado imputado e o herdado. Falou. Então ele explicou como que a gente era, como que foi o herdado e como que foi o imputado. Foi. Não são duas correntes, um teólogo defende uma coisa e o outro defende outra. Não é isso. São as duas que ele mostrou. Eu entendi assim, eu estou achando assim. Because when I asked you, E você está achando que são duas correntes. não estou achando nada, só traduzo. Você está participando também, tá? Não, ele não deixa eu participar. When I asked you at the end of that thing in English you gave, I said, are you trying to let them know that there are two doctrines, two currents? And you said, yes, there are. There are, yes. Ele está confirmando que há duas correntes. E eu só estou traduzindo. Eu também estou achando contraditório. Okay. All right, we'll take one more, and then that's enough. All right. All Só right. mais uma pergunta e aí Right. chega. É ele que está Sylvia- dizendo, só estou Sylvia. traduzindo. É porque o povo não entende isso. Para benefício de vários aqui que talvez pela primeira vez ouviu que o pecado é transmitido pelo homem e não pela mulher, pede para ele dar um embasamento bíblico para isso. Ok. Deus, Jesus, Apparently, for the first time, some people are hearing that the sin is transmitted by the male, through the male, and all. So, will you please kind of bring Bible into that, so that these people can better understand it? We have the fact that we saw in Genesis 5 that the son of Adam was made in his likeness. Então, nós vemos em Gênesis 5 que o filho de Adão foi feito segundo a semelhança dele. Okay.
So we understand from that we are born sinners. E assim nós compreendemos, por causa disso, que nós nascemos pecaminosos. And also the fact that Jesus is born without a human father. E também que Jesus nasceu sem um pai humano. Why is that significant? Por que isso é importante? If the sin nature came from both father and mother, then Jesus would have a sinful nature. Se a natureza pecaminosa viesse pelo pai e pela mãe, então Jesus teria uma natureza pecaminosa. Yes? Certo? Okay. But if he is born without a human father, Mas se ele nasce sem um pai humano and he is born without sin, e ele nasce sem pecado, then we must understand that he does not get a sinful nature from his mother. então precisamos entender que ele não recebe uma natureza pecaminosa de sua mãe. And yet his true humanity E assim a sua natureza verdadeira, but yet he is born without sin. perdão, ele é verdadeiramente um ser humano, mas ele é sem pecado. So to me, that's the only explanation. Então, para mim, ele é a única explicação. Okay. If you have questions, write them out. I beg your pardon? If you have questions, please write them down. Se vocês tiverem perguntas, escrevam. It becomes much more efficient. Fica mais eficiente. Okay, and we'll try to take some time tomorrow Nós vamos tentar usar algum tempo amanhã also to answer questions. para responder perguntas. Okay, and Giovanni also said that there are a lot of people watching via the internet, and they have already sent in a host of questions. Giovanni disse que tem uma arruma de gente assistindo pela internet. E esse povo também já mandou uma arruma de perguntas. Okay. All right. So, well, let's have a word of prayer, and then we can get some rest. Então vamos ter uma palavra de oração e despedirmos. Father, we recognize that there are so many things that we don't understand. Pai, reconhecemos que há tantas coisas que não compreendemos We have a lot of questions about the way things work. e temos muitas perguntas de como as coisas funcionam. We know that whatever is necessary for us to understand has been revealed. E sabemos que aquilo que é necessário que compreendamos foi revelado. So I pray that we might learn those things that you have revealed. Então, pedimos que o Senhor nos ajude a aprender as coisas que o Senhor revelou. We pray that your Spirit will help us to dig out the answers, E que o Teu Santo Espírito nos ajude a descobrir as respostas, that we can know you and your plan and your provision. para podermos Te conhecer e ao Teu plano e à Tua provisão. But I pray that we would not search for answers simply to have knowledge, E rogamos que nós não venhamos a buscar respostas só para termos conhecimento, but that we might have knowledge so that we can apply it in our lives mas para termos conhecimento para aplicarmos em to nossas fulfill vidas your purpose for us e para cumprir o Teu propósito para and nós bring you glory. e Te trazermos glória. Thank you, Father, for the time we've had tonight in your word. Obrigado, Pai, pelo tempo que tivemos esta noite na Tua palavra. I pray that you will give us a good night's rest, E, por favor, dê-nos uma boa noite de descanso that we might be refreshed para podermos ser renovados and ready and eager to serve you again tomorrow. e estarmos prontos e animados para Te servir amanhã. In Jesus' name I ask. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Amém.